Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, meu desejo, eu esperava que a igreja tivesse mutuada mesmo para que eu ouvisse essa mensagem. Não sei se eu, mais para frente, domingo, não vou repetir, porque eu vou entrar em Apocalipse, vou continuar, porque nós não acabamos. Domingo é a 7ª trombeta, mas eu não queria repetir. Então, incentive os irmãos, tá, que não vieram a assistir a mensagem, para que eu não precise repetir essa mensagem que nós precisamos aprender da parte de Deus. Abramos as nossas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 5. Hoje eu quero falar sobre algo muito importante, irmãos. Sobre algo que nós devemos ter em nossa vida como cristão. Os frutos do Espírito. Ou eu não sei se eu posso dizer o mais importante. Sabe, irmãos? Eu não sei se você sabe, mas eu quero que você não só saiba, mas tenha convicção. Gálatas capítulo 22. Ou Gálatas 5, 22. Eu quero que os irmãos tenham convicção que esse texto que nós vamos ler, ele é um texto que abrange todo o nosso cotidiano espiritual. Como, por exemplo, para mim ser um marido, só para você ter uma noção da profundidade desse texto que nós vamos ler agora, quão tremendo ele é. Para nós sermos, melhor, no plural, maridos como Cristo ou a igreja, você precisa ter esses frutos no coração. Para ser a esposa, como a igreja, você precisa ter esses frutos. Esses frutos, irmãos, não pode fugir da vida do crente. Não pode. E eu abri assim a Bíblia devagarzinho para ganhar tempo para falar o que falei a vocês agora. Vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículo número 22. O tema da mensagem é exalando o perfume de Cristo. Eu não sei se você sabe, mas esse texto é tão escondido e pouco falado, né? Que talvez você não saiba que a Bíblia diz que a igreja é o bom perfume de Cristo no mundo. O bom perfume, quando passa, o que é que acontece? Todo mundo sente o cheiro, né? Aquele cheiro agradável, suave, que chama a atenção. A Bíblia diz que a igreja é o perfume de Cristo. Eu gosto muito dessa expressão e dessa palavra. Mas para que eu seja o perfume de Cristo, eu preciso parecer com Cristo. Eu preciso ter frutos que identifiquem Cristo em mim. Eu preciso ter atitudes que as pessoas olhem e digam: essa pessoa é uma pessoa diferente. Ela é diferente quando fala com você. Ela é diferente quando responde, quando age, quando trata os assuntos, é sempre justa. Ela procura sempre o correto, sempre fazer o que é certo. Ela nunca procura meios de ganhar proveito em cima da situação. Mas eu percebo que é uma pessoa que, por mais que perca, mas ela quer o justo. Isso tem a ver com frutos, irmãos. Frutos do Espírito. Vamos ver se eu não repito essa mensagem. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos ler o texto. A igreja, vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Que texto espetacular. Senhor, louvado seja teu nome por uma passagem tão bendita, tão gloriosa, tão, meu Deus, importante para nós. Ah, Senhor Jesus,
Aplique em nossos corações, Espírito da verdade, ilumina os nossos corações e mente a ter esses frutos, a buscá-los, a perceber se não tivermos, a pedir perdão, a viver isso, Senhor, porque isso aqui mostra que o Senhor está vivo em nós. Esses frutos vívidos mostram a sua marca em nós. Nos ajude, por favor. Nos inspire, ilumine mente, texto, coração, de uma forma que nós entenda, seja edificado, aprenda, cresça para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Já viu aquele texto que você diz assim? Se nós fechássemos a Bíblia e todo mundo fosse para casa, por si só ele já falou. Era só todo mundo chegar em casa e começar. Eu tenho domínio próprio. Eu sou manso. Eu sou bom. Eu sou uma pessoa pacífica. Esses frutos estão em mim. Irmãos, por favor, entendam. Isso aqui tem a ver com a sua vida cristã. Isso diz se realmente Cristo mora em você. Isso faz que realmente você testemunhe Cristo. Não existe outra forma de você testemunhar Cristo sem demonstrar esses frutos vividos no seu coração. Não existe. Se eu estiver num trabalho, eu for ignorante e dizer que sou cristão, tem alguma coisa errada. Se eu estou em algum lugar e eu sou conhecido como grosso, a palavrinha mágica, pavio curto. Não existe crente pavio curto, irmãos. Eu já vi pessoas que diz que é cristão dizendo que é pavio curto. Ela não é convertida. Ela é carnal, porque não existe crente pavio curto. Crente que conheceu a Cristo, ele não é mais pavio curto, ele não é mais estourado. Isso não é um fruto de alguém conhecer a Cristo, ser estourado, nervoso com tudo, impaciente. Não tem alguma coisa errada para alguém que está em Cristo. Alguém que está em Cristo, irmãos, ele tem esses frutos. Eu não estou dizendo, irmãos, que uma hora ou outra, no extremo, você não vai ficar. Eu estou falando de alguém que perde a paciência por qualquer coisa. Por tudo está se estourando, por tudo está ficando nervoso, está sendo ignorante, dando patada. Não, irmãos, perceba, por favor. Como eu posso exalar algum perfume de Cristo dessa forma? Irmãos, essas virtudes produzidas em nós pelo Espírito podem ser classificadas em 3 áreas. Como introdução, eu quero nos lembrar solenemente: isso aqui é o que precisamos para ser maridos como Cristo para as nossas esposas. Isso aqui é o que vocês precisam para ser esposas como a igreja para os seus maridos. Não existe fora disso. Não tem aquela palavra lá? Escute bem a importância desse texto que você leu agora. Ele é tremendo, ele é muito importante para a igreja. Aquela palavra de Efésios lá, Efésios capítulo 5, versículo 22. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Homens, maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja, assim Deus se entregou por ela. Eu não estou pregando não, irmão, esse texto, só estou lembrando a vocês para dizer algo. Ninguém, absolutamente ninguém na face da terra consegue cumprir esses textos, aquele texto lá, se esses frutos aqui não tiver vivido no coração dele. Aquele texto, para ser cumprido, depende de você viver esses frutos aqui. Em primeiro lugar, perceba, essas virtudes produzidas em nós pelo Espírito podem ser classificadas em 3 áreas. E eu quero que você marque aí. Em primeiro lugar, a primeira área, a atitude do cristão para com Deus.
Esses frutos do Espírito aqui que nós estamos vendo, que é produzido em nós pelo Espírito, podem ser classificadas em 3 áreas. Em primeiro lugar, a primeira área é a atitude do cristão para com Deus. Grave aí. Os primeiros frutos que nós vemos aqui têm a ver com a sua atitude para com Deus. Em segundo lugar, a atitude do cristão para com o seu próximo. E em terceiro lugar, a atitude do cristão para com ele mesmo. Esses frutos aqui vai falar sobre essas 3 áreas: a atitude do cristão para com Deus, a atitude do cristão para com o seu próximo e a atitude do cristão para com ele mesmo. Então vamos começar com as virtudes ligadas ao nosso relacionamento com Deus. Mas o fruto do Espírito, os primeiros, vamos lá ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Esses são os primeiros. Esses primeiros 3 frutos, esse trio de frutos aí que você está vendo, está ligado primeiramente a Deus. Esses primeiros frutos que nós estamos vendo aí: amor, alegria e paz. Perceba que esses 3 primeiros frutos têm a ver com a nossa relação com Deus. Não sei se você nunca olhou para esse texto assim, mas esses primeiros frutos têm a ver com a nossa relação com Deus. Vamos destacar aqui essas palavras: o amor. A palavra grega ágape, traduzida por amor, inclui tanto o amor a Deus como o amor ao seu próximo. Mas na língua grega há 4 termos para a palavra amor. Escute isso. Na língua original que a Bíblia foi escrita, há 4 termos para a palavra amor. Primeiro, o primeiro termo para a palavra amor no grego é eros. E o eros é o amor de um homem para uma mulher. Essa é a primeira ideia de amor no grego. Eros. Eros é o amor de um marido para com a esposa. Uma esposa para com o marido. O segundo termo no grego para amor é filéu. Esse é o amor caloroso para os nossos chegados, amigos, familiares. É aqueles amigos que você tem um sentimento profundo de coração. Esse amor no grego chama-se filéu. O terceiro é o storge. Esse amor aplica-se particularmente ao amor dos pais pelos filhos. E o quarto, mais conhecido, é o ágape. É o termo cristão que significa benevolência invencível. Esse é o amor de Deus por nós, de Cristo, o ágape, o amor que se entrega, que se doa incondicionalmente. Esse é o amor que devemos ter por Deus. Esse fruto primeiro, ele tem a ver com a nossa ligação a Deus. Segundo fruto, a alegria. No grego, essa palavra que você está vendo aqui, mas o fruto do amor, que tem a ver com a nossa ligação com Deus, o amor que temos a Deus primeiro. Devemos ter esse amor por Deus, e quando amamos a Deus também, amamos o nosso próximo. Se você perceber, irmãos, isso aqui é tão verdadeiro, está tão ligado à ideia original do texto, que se eu não amo a Deus, dificilmente eu vou amar o meu próximo. Quando eu não amo o meu próximo, isso está mostrando que o meu amor a Deus, ele não é sincero e não é verdadeiro. Perceba isso, irmãos. O primeiro fruto, os frutos do Espírito, o primeiro é amor. E se você pensava que esse amor primeiro estava ligado ao seu próximo, não. A ideia do texto primeiro está ligada a Deus. Esses primeiros frutos, amor, paz e alegria,
está ligado diretamente à pessoa de Deus. Se eu amo a Deus, se eu realmente amo, desejo, reconheço como o que há de mais importante em minha vida, isso reflete em mim de tal modo que eu também amo o meu irmão. Esse amor profundo que eu tenho por Deus, que me faz desejá-lo, querer obedecê-lo, buscá-lo, faz que também isso se aplique, isso seja iluminado também para quem está do meu lado. Agora, o segundo, a alegria. Mas o fruto do Espírito é amor. O segundo aí, alegria. No grego, irmãos, a palavra alegria vem de uma palavra que significa chará, que é traduzido por alegria. Essa é a alegria fundamentada num relacionamento consistente com Deus. Vou repetir, observe isso. O segundo fruto do Espírito que nós estamos vendo aqui, a alegria que o crente deve estar nele, esses frutos. No grego, isso aqui traz a ideia de uma alegria fundamentada em um relacionamento consistente com Deus. Isso é tão fácil de identificar e olhar para o texto e dizer: você está certo. Perceba que as pessoas que não têm um relacionamento com Deus, elas não têm a verdadeira alegria. Ou então, perceba uma coisa: elas têm sempre motivo para reclamar e não para agradecer. É ou não? Eu acho que isso está evidente em nosso meio. Perceba que a pessoa está sempre, na maioria das vezes, desanimada, cabisbaixo, nunca tem motivo para estar alegre, porque esse fruto do Espírito não está nela. Quando nós pensarmos, veja bem, para outras pessoas, o que é que conduz à alegria? O que é que faz você alegre? Olha o que essa palavra está dizendo para. O que é que faz um homem alegre? Ele conseguir comprar um carro novo, pastor. Ele tem um emprego de 3 mil reais e uma casa bela com uma piscina na frente ou no fundo. Isso faz a alegria? Não, não é. O fruto do Espírito diz que a alegria daqui está fundamentada não nas coisas desse mundo, mas num relacionamento consistente, fundamentado na pessoa bendita de Deus. Por isso que esse segundo fruto também está ligado ao nosso relacionamento com Deus, porque não é, escute bem, não é a alegria que provém das coisas terrenas. Não é. Esse fruto aqui não é da alegria que provém das coisas terrenas, triunfos passageiros, nem mesmo a alegria de triunfar sobre um rival. Ganhei, tenho mais do que ele. Olha lá, se arrebentou. Não é essa alegria. Antes, irmãos, é a alegria e o gozo que tem Deus como seu fundamento. Quem tem o fruto do Espírito, observe, o fruto do Espírito o leva a ser uma pessoa alegre. Você já observou? Se você parar para pensar, você não é alegre porque você é rico. Ninguém aqui é rico. O crente não é. Perceba, irmãos, nós somos alegres porque essa alegria está ligada a Deus. Nós somos alegres não porque triunfamos, porque temos coisas terrenas. Não. Antes a alegria e o gozo que tem Deus. Escute, a alegria e o gozo que tem Deus como o seu fundamento. E o terceiro, a palavra paz. O fruto do Espírito é paz. Também está ligado diretamente com o nosso relacionamento com Deus. Você só pode ter esses frutos se o seu relacionamento com Deus for verdadeiro e legítimo. Você só pode ter esses frutos. Primeiro, o amor, ágape, de Cristo conosco. Nunca conseguiremos amar a Deus como Ele nos ama. É fato isso. Nunca. Não tem como. Pela nossa
perfeição. Mas devemos amar a Deus acima de todas as coisas, como diz o mandamento. E quando isso acontece, você ama o seu irmão também. E quando você ama o seu irmão, é uma prova evidente que esse fruto está vívido no seu coração. Segundo, a alegria. O fruto do Espírito lhe traz alegria. Ou seja, você não é uma pessoa tristonha, cabisbaixo, infeliz. Não. Se você está andando assim, é porque a sua ligação com Deus. Por isso que é importante vocês e a igreja entender que os primeiros 3 frutos estão ligados à pessoa de Deus. Esses primeiros 3, amor, paz e alegria, está ligado diretamente conosco a Deus. De tal modo que, se a pessoa não tem essa alegria, esse entusiasmo, essa alegria sadia de sempre estar alegre, constantemente estar alegre, isso quer dizer que em todo momento, todo segundo, minuto e hora, mas a sua vida é uma vida de alegria, tem alguma coisa errada. E o que é que está errado? O seu relacionamento com Deus. Tem alguma coisa errada com o seu relacionamento com Deus, porque essa alegria é baseada na pessoa bendita do Senhor Jesus. Está ligado às coisas de Deus. Eu acabei de dizer aqui isso. Essa alegria, esse gozo tem Deus como seu fundamento. Essa alegria não depende das coisas desse mundo. O crente, ele é alegre porque ele tem esses frutos. Essa é a evidência que ele exala algum perfume de Cristo. E até, irmãos, para ser sincero, uma pessoa assim em um ambiente, ela deixa um ambiente pesado. Uma pessoa assim que é tristonha, não tem alegria, só anda cabisbaixa, não tem motivo para se alegrar por nada. Infelizmente, irmãos, ela é uma pessoa que dentro do ambiente ali, ela é uma pessoa considerada uma pessoa pesada, uma pessoa negativa. Só que a Bíblia diz diferente do cristão. A Bíblia diz que o cristão, ele tem uma marca, ele tem um fruto que evidencia a obra do Espírito, e é a alegria. Ele é alegre, ele contagia outras pessoas com essa alegria, e até quando está em momento de dificuldade, ele continua alegre, e isso faz que pessoas percebam e dizem: mas como? Essa pessoa recebeu essa notícia, eu tenho ela, mas ela continua rindo, ela continua como se fosse que nada aconteceu. Isso é um fruto do Espírito. Por quê? Porque a sua alegria não depende das circunstâncias. Você percebe? A sua alegria não depende das coisas terrenas. Como assim coisas terrenas? Que vai acontecer ou deixou de acontecer. A sua alegria está ligada a Deus. Se você está em Deus, você tem essa alegria. Quem está entendendo, diga um amém, irmãos. Essa é a alegria. E a paz. A paz também está ligada diretamente com o seu relacionamento com Deus. A paz interior. A paz que você tem, e se temos, ela está ligada diretamente com Deus. Aí tem agora a situação. Você já ouviu alguém dizer assim: rapaz, você tira a minha paz? Já ouviu? Não sabe o que está falando. Percebe? Você tira a minha paz. Eu estava em paz e você tirou ela. Como? Como alguém pode tirar a sua paz? Se a sua paz está ligada diretamente a quem? A Deus. Perceba como às vezes falamos coisas que não entendemos o que estamos falando. A sua paz, o fruto do Espírito, que é paz, também está ligado diretamente com o nosso relacionamento com Deus. Se você não está tendo paz, não é culpa de quem está do seu lado, é culpa de você mesmo não estar tendo um relacionamento legítimo com Deus. É isso. Mas somos igual a Adão e Eva. Sempre foi ele. É por causa dele. É por ele que eu estou assim. E nós é que temos o costume de fazer isso.
Principalmente casais, irmãos. Sabe que eu estou assim? Por causa de você. Você me fez ficar assim. Perdi minha paz. Não, meu irmão. Você perdeu sua paz porque o seu relacionamento com Deus não está sendo vivido. Porque se você tivesse com paz, você não tiraria e ninguém tiraria. Você transmitia para o seu próximo. Percebe? Se você está com um relacionamento íntimo, legítimo, sincero, próximo de Deus, ninguém tira a sua paz. Não tira, meu irmão. Eu tenho prova, a Bíblia, para deixar claro isso. Irmãos, a nossa paz está ligada a Deus. Se você tem paz, você não vai nunca dizer assim: eu fiquei assim agora, você tirou minha paz. Você vai transmitir paz nas suas palavras, seja para quem está atribulado, nervoso. Você, na sua condução, no seu comportamento, na sua prática, na sua palavra, vai conduzir paz para o seu próximo, porque isso está ligado a você e Deus, e o seu relacionamento com Deus está sadio. Amém? Você só pode ter esses frutos se o seu relacionamento com Deus é verdadeiro e legítimo. Se ele estiver ligado à pessoa bendita de Jesus Cristo. Veja, irmãos, a palavra grega para paz é eirene, traduzida por paz. Refere-se fundamentalmente à paz com Deus. Está vendo? E essa paz não significa, escute isso, escute a palavra original da paz aqui do Espírito. Essa paz que você está vendo aí, que o crente tem, não significa ausência de problemas. Olha que lindo isso, irmãos. Mas, sobretudo, a consciência de que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. É nisso que consiste essa paz. Está vendo? Essa paz não consiste se está bom ou está ruim, se alguém fez ou não fez. Não! Essa paz não significa ausência de problema. Não vou ter mais problema, estou em paz. Não! Porque o Senhor sabia que nós iríamos ter problemas e aflições. Está escrito que no mundo nós iríamos ter aflições. Essa paz não tem a ver com estou em Cristo, estou em paz para sempre, sem nenhum problema. Não. Essa paz aqui do fruto do Espírito não é ausência de problemas, mas, sobretudo, a consciência de que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. E por isso, você, eu, tem paz. Que triste, a igreja não está, mas eu vou ter que preparar um dia para que todos possam ouvir essa mensagem pessoalmente. Agora vamos às virtudes ligadas ao nosso relacionamento com o nosso próximo. Lembra? Eu falei das primeiras 3 virtudes ligadas a quem? Primeiramente, aos 3: paz, alegria e amor. Ligado a quem? A quem? A Deus. Os primeiros frutos está ligado a Deus. Agora vamos às virtudes ligadas ao nosso relacionamento com o próximo. Vamos lá. Leia comigo. Longanimidade, benignidade, bondade. Até aí. Irmãos, essas 3 virtudes estão ligadas ao nosso relacionamento com o próximo agora. Longanimidade é ter paciência. Fruto do Espírito nos traz paciência para com aqueles que nos irritam e nos perseguem. É isso que quer dizer longanimidade. Mas o fruto do Espírito é longanimidade. Você é paciente. Você tem paciência. Se você tem realmente os 3 primeiros ligados a Deus, você vai ter esses outros aqui.
Você vai ter paciência com as pessoas. Irmãos, eu vou ser sincero com vocês, e nós somos espirituais e conseguimos entender. Mensagens como essas aqui, é necessário que seja pregada por uma semana na congregação. Será que você entendeu? A ficha caiu? Que é esses frutos que mais falta nos cristãos, e que é por não haver vivificação ou não ter esses frutos vívidos nos cristãos. Escute o que eu vou dizer agora, que o versículo 19 reina. Você já leu o versículo 19 aí, vocês? Leio aí? Leu? Vamos ler o versículo 19 para ver o que reina. Ora, as obras da carne, tem carne e espírito. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Agora, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria, coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Eu não vou dizer, eu creio que nós somos salvos, mas deixa eu fazer uma pergunta, seja sincero. Em que fruto mais você anda? Ou melhor, em que caminho? Porque só tem fruto aqui, um fruto. Tem obras e frutos. Frutos só tem uns aqui. Obras da carne e frutos. Você só observou aí. Não é fruto da carne e fruto do Espírito. É obra da carne e fruto do Espírito. O que é que mais está vívido em nós, irmãos? A verdade é que se o segundo argumento de Paulo não tiver vívido em você, vai reinar o primeiro. Vai reinar o primeiro. Você vai ser contendioso, vai ser uma pessoa de contendas, uma pessoa irada, briguentas, que discórdia, inveja. Isso vai reinar no coração do cristão. Irmãos, é triste falar isso. É triste. Mas está no meio do cristianismo. Você sabe disso. Você sabe que está no meio do povo de Deus. Completo contraste daquilo que Paulo traz depois para nós. Rapaz, nós devíamos orar chorando. Vou repetir. Você que está aqui, que vai me assistir, devia orar chorando, pedindo a Deus todos esses frutos do Espírito em nosso coração. Para que nós não seja esse monstro aqui, essa coisa feia que o homem se torna quando pratica essas obras aqui, de tal modo, tão abominável que é, que Paulo disse, não vai entrar no céu quem pratica essas coisas. Eu só li isso aqui, sabe para quê? Para você dar o devido valor ao versículo 22 em diante. Para você entender quão importante é esse bendito texto que está nas suas mãos. Que Deus não trouxe, não está trazendo e não está falando de forma à toa para nós. Mas é que você precisa entender isso. Nós precisamos entender e se perguntar: como está o nosso relacionamento com Deus? E aí, a paz está reinando em seu coração? Hã? A paz verdadeira do Espírito. Hã? Alegria do Espírito. Está aí em você? Você está vivendo essa alegria? Alegria que tem fundamento em quem? Em Deus. E a paz? A paz que tem fundamento em Deus. Não é ausência de problema. Não. Eu tenho problema, tenho dificuldade em muitas áreas, mas eu continuo tendo paz. Aleluia. Eu continuo tendo alegria. Perceba, irmãos. Perceba que tem alguma coisa errada. Se a minha vida gira em torno de coisas que tem que acontecer ou deixar de acontecer para que eu esteja bem. Eu só fico bem se aquilo acontecer. Se aquele ponto que eu falei, o X, se não acontecer, eu não fico bem. Tem alguma coisa errada com você, irmão. Tem
alguma coisa errada com a sua vida espiritual, ela não pode girar em torno disso, a sua alegria não está ali. Perceba isso. E temos o costume de tentar arquitetar, organizar a nossa vida e até nossa alegria e felicidade de acordo com aquilo que está para acontecer. Se acontecer, tá legal, eu fico excepcional. Se tudo ocorrer como eu combinei, como eu conversei que tem que ser, aí eu vou ficar bem alegre e em paz. Mas se não ocorrer, se um ponto sair errado, eu perco a minha paz e acuso a pessoa que não fez como eu queria, de tirar a minha paz e a minha alegria. Não. A pessoa não tem culpa, irmãos. O maior culpado é você. Porque a sua alegria, a sua paz não depende do seu próximo. Está completamente ligada à pessoa bendita, eterna de Deus. Quando você começa a culpar o seu próximo, que não saiu como você queria, e diz, a minha alegria e a minha paz foi afetada, é a prova cabal e suficiente que o que está afetado mesmo é o seu relacionamento com Deus. Aí acaba sobrando para quem? Não vai culpar Deus, né? Eu não vou culpar Deus. Então eu culpo quem está mais melhor e mais prático de culpar, eu culpo o meu próximo. Eu culpo o meu próximo. Mas não sabendo que, biblicamente falando, quando eu culpo o meu próximo, eu culpo Deus. Quando você diz, Senhor, foi por causa dele que eu pequei, você está dizendo assim, na verdade foi por causa do Senhor, porque foi o Senhor que colocou ele aqui. Você sabia disso? É igual Adão e Eva, igualzinho. Igualzinho. Foi a mulher que o Senhor me deu. Todo mundo sabe, né? Que em outras palavras, o culpado é o Senhor. Se foi a mulher que Deus deu, quem é o culpado? Deus. Sempre que nós culpamos o nosso próximo, que Deus colocou em nossa vida, você, talvez sem saber, ou até hoje não sabia, está culpando Deus. Irmãos, esse nunca é o caminho. Perceba, se a culpa é do meu próximo, que eu não estou tendo paz, e a pergunta é, e aonde está a minha paz? Se ele é culpado de ter afetado-me de tal forma, mas o que eu tenho a ver? A minha paz tem a ver com a dele. Porque se eu tenho paz verdadeiramente, essa paz vai ser demonstrada para ele. Então, irmãos, na verdade, quando isso está acontecendo, é uma prova cabal, verídica, sincera. Perceba que não é o seu próximo, por mais que ele tenha algum problema, mas o problema é seu com Deus. Longanimidade é ter paciência para com aqueles que nos irritam e nos perseguem. Benignidade é uma questão de disposição e bondade, refere-se a palavras e atos. Benignidade é uma questão de disposição, você ter disposição para fazer o bem, falar palavras boas, que edifique, que traga luz, que traga edificação para o seu lar. Tem a ver também com as palavras e tem a ver com os seus atos. Você ser uma pessoa benigna, uma disposição de bondade para agir com o seu próximo. Vamos examinar mais detalhadamente a palavra grega macrotomia, traduzida por longanimidade, significa ânimo. É a pessoa tardia em irar-se. Esse é o sentido original da palavra. Macrotomia, ânimo. Benignidade, no original, significa ânimo. É a pessoa tardia em irar-se. Trata-se de ser paciente para suportar injúrias. Será que nós temos esses frutos, irmãos? Você suporta injúrias do seu próximo? Como é que você age quando você está sendo
insultado ou insultada, você dá o troco, bate na mesma moeda, estoura, ou você suporta com paciência, com o fruto que está vívido em seu coração, e quando ele vem com 7 pedras na mão, você mostra Cristo na sua ação, no seu comportamento para ele. Esse é o fruto do Espírito. Mas você olhe para mim e diga: muito difícil isso, pastor. É o fruto do Espírito. Trata-se de ter paciência, irmãos. Longanimidade tem a ver com suportar injúrias. Você suporta? De outras pessoas. Descreve o homem que, tendo condições de vingar-se, não faz, mas paga o mal com o bem. Amém? Benignidade, a palavra grega krestotes, significa gentileza. Refere-se a uma pessoa que tem disposição gentil, bondosa para com os outros. Isso, eu pensei que eu tinha falado as duas, porque benignidade e longanimidade parecem muito, mas não. Benignidade, isso mesmo, significa gentileza, ser uma pessoa gentil. Refere-se, mais uma vez, a uma pessoa que tem disposição gentil e bondosa para com os outros. Você é assim? Já a palavra bondade, irmãos, refere-se à bondade ativa, como princípio energizante. A bondade se refere a uma bondade amável. Quando você procura ser boa e amável com todas as pessoas. Somos assim? E por último, vou acabar por causa do horário, não quero acabar atrás. Virtudes ligadas ao nosso relacionamento com nós mesmos. Vamos lá? Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Fidelidade, a palavra grega pistis, traduzida por fidelidade, significa fé, lealdade. Descreve a pessoa que é digna de confiança. Os frutos do Espírito vívido em nós produz em nós ser uma pessoa digna de confiança. Mansidão, a palavra grega é prautes, significa alguém dócil, tem a ver com submissão. Essa palavra, irmãos, era usada para um animal que foi domesticado e criado sob o controle, tornando-se um animal manso e domesticado. Pegou aí? Fala com os irmãos. Percebeu, irmãos? A palavra mansidão, fala a verdade, vamos ser sinceros. Vou tirar o termo animal aqui. Não, quando antes de ser cristão, como é que nós agíamos? Não era tão bruto quanto o animal, não, nós. Hein? Sem capricho. Era ou não era? Observe, nós éramos pessoas de coração duros. Quem não era aqui? Se tiver alguém que não era aqui, obstinado, duro, arrogante, soberbo, todos nós éramos orgulhosos. Era como um animal irracional. Asaf, depois de cristão, ele teve a capacidade de reconhecer que agiu como um animal irracional e embrutecido depois de cristão. Eu estou falando, não era quando era ímpio, não. A mansidão é isso, é alguém que era assim, sabe, e foi domesticado de tal modo que se tornou agora alguém que tem controle e é agora manso. O animal, quando tem é contratado, esqueci o nome do profissional que é contratado para amansar o animal, adestrador. O adestrador que é contratado para amansar um animal muito valente. Então ele tem um processo ali, um processo grande, até que ele consegue amansar aquele animal de tal modo que o dono pode passear com ele na rua, de modo que aquele animal não vai causar mais dano a ninguém. Irmão, desculpa a expressão, mas foi bem assim conosco. Cristo nos adestrou de tal modo que nos tornou manso, parecido com ele, ao modo de mandar você agora a esse mundo, de modo que você não vai sair mais
ferindo as pessoas como nós ferimos. Esse é um fruto do Espírito. Você é assim? Hoje você pode olhar para você e dizer: eu sou uma pessoa domesticada. Eu fui tratado, pastor. Eu fui tratado de tal modo que eu não sou mais aquele brucutu, aquela pessoa ignorante, aquela pessoa ruim de se lidar. Eu não sou mais. Agora, eu tenho esse fruto, como esse animal que foi tratado e transformado, domesticado. A palavra de Deus me domesticou e foi criada em mim uma nova pessoa que tem controle, tornando-se uma pessoa mansa. Esse é o sentido da palavra mansidão. Alguém que foi tratado ao ponto de não ser mais como um animal embrutecido. E por último, domínio próprio. A palavra grega akrateia, traduzido por domínio próprio, significa, isso aqui é mais fácil, autocontrole, domínio sobre os próprios desejos e apetites. Agora eu vou dizer uma coisa: esse aqui é o mais fácil de entender, mas o mais difícil de praticar. Esse é o mais fácil. Domínio próprio, por si só já se explica. Domínio próprio não precisa de muita explicação. A palavra está dizendo tudo. Domínio próprio, alguém que se domina. Mas esse é o mais difícil, fala a verdade. Esse é um dos mais difíceis, irmãos. Quantas vezes se pegamos falando que não devemos, agindo quando não deveríamos agir, praticando aquilo que não deveríamos praticar, porque faltou para nós domínio próprio. Essa é uma das mais difíceis, acredite, irmãos. Controlar as faculdades, controlar os apetites, os desejos. Parece que essa é a mais difícil. Às vezes a língua coça e nós fala, mesmo sabendo que não devia falar, mesmo sabendo que era errado, que ia ser errado. Eu falo. O que faltou aqui? Domínio próprio. Entra em um assunto, em debate, começo a debater e vou longe. O que faltou para mim parar? Domínio próprio. Domínio próprio. Vou falar. Perceba que esse é um dos mais difíceis, mas é um dos que mais precisamos, irmãos, para realmente demonstrar o bom perfume de Cristo. Precisamos ter domínio próprio. Precisamos saber a hora de parar, de frear, a hora de falar, a hora de se calar e refrear as nossas emoções, porque são muitas emoções, ainda mais quando a flor da pele, o calor da emoção, agimos por impulso demais. Você sabe disso. E às vezes, sentado, pensamos: não era para ter falado isso, não era para ter agido assim, não era para ter ido por esse caminho. Mas às vezes acaba sendo tarde demais, porque faltou para nós esse fruto, domínio próprio. Agora perceba, irmãos, os salvos, eu não li com vocês, mas é o término do texto. Os salvos, quem assim procede, que tem esses frutos, olhe que coisa maravilhosa. Paulo falou dos frutos da carne, ou das obras da carne, e dos frutos do Espírito. E olha o que ele diz agora: que quem tem esses frutos vence aquelas paixões do versículo 19. Olha lá, leia comigo. E os que são de Cristo, Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém. Perceba, quem é de Cristo crucificou a sua carne, crucificou aquelas primeiras obras e age assim agora. Mesmo que a carne grite, mesmo que a língua coce, mesmo que as vontades venham, ele é manso, ele tem domínio próprio, ele é amoroso, ele é bondoso, ele é fiel. Isso que Paulo está dizendo, isso é crucificar a carne com Cristo, é demonstrar esses frutos. Paulo está dizendo assim: quem demonstra esses frutos está mostrando que está crucificando a sua carne com Cristo. E é verdade, porque quando você age com domínio próprio, é sempre numa ocasião, não é possível que ninguém nunca agiu. Seja sincero, você pode ter até agido com domínio próprio, mas a sua carne gritou para outro mundo. Qualquer momento.
seja uma discussão ou um assunto com a esposa, você viu que está saindo fora do controle, você para, mas você para trêmulo. Você é ser humano, você fica, meu Deus, mas você se controla, mas a sua carne queria outro rumo. E o que é que você fez aqui nesse momento? Você crucificou a sua carne com Cristo. Isso é lindo, irmãos. Isso é maravilhoso. O termo crucificados, irmãos, indica uma ação completa no passado. E pode naturalmente se referir-se à conversão. Irmãos, estamos ligados a Cristo. Eu vou acabar. Na sua crucificação, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Por isso Paulo diz aqui, os que são de Cristo, irmãos, crucificaram a sua carne com Ele, porque você está ligado a Ele. Ligado em quê? Você está ligado na crucificação, na morte, no sepultamento, na ressurreição, na ascensão. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, diz a Bíblia. Devemos assumir essa posição, irmãos, e andar com a carteira de óbito do velho homem no bolso. Agora, irmãos, como aplicações finais, perceba, esses frutos evidenciam em nós o bom perfume de Cristo. Esses frutos vívidos em nós, tanto o amor, a alegria e a paz, que está ligado ao nosso relacionamento com Deus, o amor que temos por Deus, o amor que sacrificamos, deixamos coisas para termos relacionamento com Ele, a alegria que vem a partir de um relacionamento vívido, profundo com Deus, é uma alegria fundamentada no relacionamento consistente com Deus. Perceba que esses 3 primeiros frutos têm a ver com a nossa relação com Deus. Como está a nossa relação com Deus, irmãos? Talvez essa seja a maior resposta para você, meu irmão, para você, minha irmã, que tem tanta dificuldade, talvez, para amar sacrificalmente, para ter alegria, para ter a paz interior. Paz essa que não significa ausência de problemas, mas sobretudo a consciência de que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Por isso você tem paz. Alegria da salvação, alegria do Espírito. Crentes que não têm o fruto do Espírito nunca vai entender o que é a verdadeira alegria, porque não é a alegria que provém das coisas terrenas, triunfos passageiros, nem mesmo a alegria de triunfar sobre um rival. Antes é a alegria e o gozo que tem Deus como seu fundamento. Talvez essa seja a maior prova que a sua relação com Deus não está sadia, se esses frutos não está vívido e exalando em aonde você vai, aonde você vive, o bom perfume de Cristo. Que esses frutos, irmãos, esteja vivo em nós. Que hoje seja uma luz, uma grande reflexão para você perceber se você está sendo essa pessoa. Domínio próprio, mansidão, se realmente você foi adestrado pelo poder do Espírito e agora, entenda bem, irmãos, a palavra que eu digo é no sentido do original, tá? Somos seres humanos e não animais. O que eu digo é que você foi transformado a uma pessoa melhor, uma pessoa mansa agora, uma pessoa de domínio, não mais estourada, arrogante, ignorante, uma pessoa que tem domínio próprio, que crucifica a carne e as suas paixões, concupiscências em Cristo. Que isso possa estar vivo em nós, que esse seja um culto solene para que você analise a sua vida cotidiana e perceba se realmente você não está sendo essa pessoa, mas ao contrário, estourada, sem domínio próprio. Fala quando tem que falar, age quando tem que agir, não consegue parar, não consegue se dominar, não sabe a hora de falar, não sabe a hora de parar, coloca a culpa nas pessoas por se atribular ou pensar que tiraram a sua paz ou a sua alegria. Tudo isso é algo para nós refletirmos que o problema está em nós. E uma vez que percebemos isso, à luz do que foi pregado, busque o Senhor, abra mais o coração. Você precisa de mais tempo com Deus, mais quebrantamento, mais leitura, busque intimidade com o Senhor, peça perdão até aqui, para que o Senhor nos encha desses frutos e para que nós sejamos o bom perfume de Cristo, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus, só lhe deu glória.
Vamos ficar de pé.